Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Vamos estar falando agora sobre sociologia e sociologia brasileira. É possível que eu grave aí dois vídeos, né? Um com uma introdução e o outro falando especificamente sobre os sociólogos, né? As suas gerações, a geração de 30, a geração de 60 e a geração atual, né? Da sociologia brasileira, passando ali, né, pelos sociólogos e algumas obras que eles realizaram. Bom, mas vamos começar então, né, pensando em sociologia e vamos levar lá esse pensamento já para um período que nós chamamos de período pré-científico, um período onde ainda não se havia, né, uma ciência sociológica no Brasil e isso estava iniciando na Europa com os grandes mestres da sociologia, que você já conhece, né? O Émile Durkheim, o Max Weber, Karl Marx, Augusto Comte. E no Brasil, essa primeira fase ainda estava muito ligada, né, às obras literárias, né, tanto de Machado de Assis, né, e outros. Então a gente ainda não tinha, né, um estudo específico desse estudo. É interessante a gente pensar, por exemplo, que hoje, né, hoje no Brasil é muito comum falar coisas como isso é coisa de brasileiro, né? Brasileiro é assim mesmo, né? E ultimamente no Facebook a gente tem lá a expressão, né, o brasileiro deveria ser estudado pela NASA, né? A verdade é que em 5 séculos de história, né, o brasileiro ganhou feições particulares, né? E não tem como, né? Cada um que se propõe a estudar a nação brasileira, o povo brasileiro, precisa atentar, né, para essas particularidades, para essas peculiaridades, né, do brasileiro, que faz o que ele é, né, descreve o que ele é e também diferencia o brasileiro de outras sociedades, né, principalmente de sociedades europeias, né, americanas, capitalistas ou até mesmo comunistas, né, muito comum hoje as discussões políticas no Brasil estarem pautadas nisso, né? Um lado é o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, e cada um defendendo uma política econômica para o Brasil, uma ideal. Mas isso tudo parece não ter muito sentido quando nós entendemos que a sociedade brasileira ela tem características próprias, né? Ela não tem uma história como a dos europeus, ela não tem uma história como o americano do norte, por exemplo. Então, não há nenhuma possibilidade de nós acharmos, né, que modelos norte-americanos e europeus possam caber tão bem dentro de uma sociedade tão singular como é a sociedade brasileira, ou, por exemplo, achar, né, que o comunismo russo ou o comunismo chinês nos caiba bem, né, como modelo de vida. Isso tudo é uma grande bobagem, é uma discussão infundada, né? Isso não faz nenhum sentido quando se defende tanto uma coisa como outra. O ideal seria que se debruçasse sobre as nossas particularidades, né, enquanto povo brasileiro, e pudesse desenvolvermos uma ideologia política, econômica adequada ao povo brasileiro e que pudesse atender, né, os anseios dessa grande maioria, nessa massa enorme que faz parte, que é da classe trabalhadora brasileira. Nós temos um número muito grande de mão de obras e de povos muito diferenciados, de grupos muito diferenciados, né? Se nós olharmos o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, a gente parece que está dentro de várias nações, né? Com pessoas falando dialetos, falando diferente em cada lugar, nomeando coisas de formas diferentes em cada lugar, vestimenta, né, a cultura, a comida, tudo muito diferente. Então, é preciso entender isso, né, que uma sociologia ideal para o Brasil seria realmente entender, né, que o que é o brasileiro, como ele é,
né, como ele se diferencia de outras sociedades espalhadas aí pelo mundo. E nessa primeira fase, que a gente chama de fase pré-científica, né, o que a gente vai ver é uma tentativa de construir uma identidade nacional. A gente tem Dom Pedro II, que vai se empenhar nisso, de tentar criar uma identidade nacional para o Brasil logo na segunda fase, né, do seu governo, lá por volta de 1850. Né? E naquele primeiro momento o índio passa a ser uma figura interessante para representar o Brasil, ainda que a gente sabe, né, é óbvio que o índio é só um elemento, né, na formação do caráter social brasileiro. E ali vão aparecer algumas tentativas, né, de escrever, mas isso tudo ficou muito dentro na literatura brasileira. Né? Os grandes escritores que vão se empenhar, né, em descrever o brasileiro, escrevendo obras indianistas, né, ou até mesmo relatando as dificuldades da escravidão brasileira, mas tudo muito dentro do campo da literatura, muitas vezes do imaginário, nada que fosse de forma científica. Porém, no final do século XIX, né, e na entrada do século XX, a gente já vai ver ali, né, o surgimento de alguma coisa mais científica no campo do estudo, né, da sociedade brasileira. E o grande desafio naquele momento já não era tão somente entender, né, como se formou uma sociedade que veio de um processo colonial, escravista, né, mas também tentar adaptar, né, o que se tinha de entendimento, que era os estudos sociológicos de Augusto Comte, a sua política positivista, tentar encaixar o positivismo dentro da nossa realidade. É uma coisa que muita gente ainda hoje tenta fazer e acha que vai dar certo, sem compreender que Augusto Comte desenvolve um pensamento dentro de uma sociedade, né, de milhares de anos, uma sociedade muito mais já muito bem organizada, que não passou pelo processo de colonização, né, que não passou pelo processo de escravidão. Então, talvez para Augusto Comte, idealizar uma sociedade dentro da ótica positivista, talvez fosse muito mais fácil, é claro, mas uma ótica positivista dentro de um país onde a grande parte da sociedade brasileira, né, é oriunda da miscigenação de índios com negros e portugueses, é muito difícil você tentar impor, né, uma realidade. Isso é cruel, né, quando você coloca no poder uma minoria, né, para governar uma maioria, e quando essa minoria, na verdade, ela vai construir todo um governo, todo um conjunto de políticas de governo que vai beneficiar a ela mesma e vai fazer a manutenção, né, da sua estadia no governo, do seu poder, né, sem levar em conta essas grandes diferenças sociais existentes no Brasil e o povo, e olhar o povo além do que mão de obra barata, né? Isso é um grande problema desse modelo, né? A gente vê isso expresso na bandeira brasileira, a ordem e o progresso, né? E que fica difícil entender, né, um progresso quando esse progresso só atende, né, uma camada da sociedade ou uma ordem imposta, né, não é uma ordem construída, não é uma ordem orientada, educada, mas é uma ordem imposta para uma sociedade tão plural, tão enorme e imensa como a nossa. Então, esse primeiro momento, a gente tem aí, né, dentro desse estudo, desse primeiro momento científico, uma grande dificuldade de adaptar e de entender. E o que, na verdade, a gente vai ter essa dificuldade ao longo da história do Brasil, e haja visto que eu falei, até hoje se acha, né, que é possível se ter dois modelos no Brasil, ou você é comunista ou você é capitalista, e quando, na verdade, tanto o comunismo, né, o socialismo como o liberalismo, fica sempre muito difícil você ser implantado dentro de um país em que tem histórias completamente diferentes. Era possível encontrar
entender a nossa identidade, né, para podermos botar uma roupa que fosse mais adequada. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre esses grandes sociólogos, né, e um pouquinho do que eles falaram, e vou começar ali falando, é óbvio, né, sobre Silvio Romero, Oliveira Viana, Gilberto Freire, depois Chico Buarque de Holanda, e vamos por aí falando de Florestan Fernandes, de Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, né, como que esses homens viram o Brasil e quais as suas propostas, e vamos também estar discutindo algumas questões que hoje nos são pontuais, como por exemplo essa questão, né, das diferenças sociais, do racismo, né, dos preconceitos, as tendências, né, na sexualidade brasileira, né, como se vê isso hoje, como é que isso se relaciona com a gente, tá bom? Então aguarde aí o segundo vídeo e fique numa boa.